Nessa aula vamos falar sobre o complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo. Na aula anterior, a gente estudou o complementar de um conjunto em relação a um outro conjunto, com a condição de que o conjunto que eu quero completar, ele esteja contido no referencial, ok? Agora vamos supor que eu tenho um conjunto qualquer e suponha que o referencial seja o conjunto universo. Aí nesse caso, a gente quer completar um conjunto qualquer em relação ao conjunto universo. Ou seja, nesse caso aqui eu estou trocando o referencial pelo conjunto universo e o conjunto pode ser um conjunto qualquer desde que o universo dele seja esse referencial aqui que eu estou assumindo, ok? Então vamos supor o seguinte, para definir o complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo. Então seja A um conjunto qualquer seja A um conjunto e o universo de A. Ok? Então dizer que A é um conjunto, eu estou dizendo que ele é um conjunto qualquer, certo? Agora quando eu digo que U é o universo de A, então isso fica subentendido o quê? Que A está contido em U, ok? E aí a ideia é a gente completar esse A para que ele se torne igual ao U. Aí o que falta em A para ser igual ao universo é chamado de complementar de A em relação ao conjunto universo. É isso que a gente está definindo nessa aula, certo? Então, seja um conjunto e o universo de A, aí chama-se complementar de A complementar de A, nesse caso é em relação a U, chama-se complementar de A em relação a U, o conjunto que eu vou definir como sendo U menos A. Ou seja, novamente é uma diferença como foi lá no complementar de B em relação a A. O detalhe é que lá você tinha dois conjuntos A e B e o B estava contido no A, tá certo? E aí a gente estava completando o B para que o B se tornasse igual ao A. Aqui o que é que acontece? Eu tenho um conjunto A, tá ok? A gente tem um conjunto A e quer completar esse A em relação ao conjunto universo. Aí nesse caso, o que é que falta em A para ser igual ao conjunto universo? O que falta em A para ser igual ao conjunto universo é exatamente o menos A. Aí vamos tentar deixar isso mais claro olhando isso num diagrama. Então observe que o meu diagrama mostra aqui o conjunto universo e mostra o conjunto A, que é o conjunto que eu quero completar em relação ao conjunto universo. Certo? Aí uma das coisas que você tem que observar aqui é que o A está contido em U, ou seja, a condição para que faça sentido falar de complementar de um conjunto em relação ao universo é que esse conjunto que eu quero completar ele seja subconjunto deste universo, ok? Aí no caso a notação eu vou usar a mesma que eu usei para o complementar de B em relação a A. Então o complementar de A em relação ao conjunto universo a gente definiu como sendo U menos A, ok? Então observe, o conjunto que eu quero completar ele está na parte superior da notação e o referencial, que é o conjunto universo, ele ficou na parte inferior. E essa diferença é o que a gente vai chamar de complementar de A em relação ao conjunto universo. Então, só destacando aqui a definição, o complementar de A em relação ao conjunto universo vai ser o conjunto universo menos A.
Aí isso no diagrama a gente deveria pintar aqui região. Ora, o complementar de A em relação a U é o que falta em A para que ele se torne igual a U, né? Ou seja, vai ser a parte do conjunto universo que está fora de A. Isso que eu estou riscando de azul é exatamente o que falta em A para que ele se torne igual ao conjunto universo, ok? Aí duas coisas eu quero comentar com vocês aqui. Quando a gente fala complementar de A em relação ao universo, não é necessário você mencionar que está completando em relação ao conjunto universo. Pode simplesmente dizer complementar de A. E aí vai ficar subentendido que o referencial que você está usando é o conjunto universo. Diferentemente que se eu estou completando um B em relação a um A. Se nenhum deles é o universo, então você tem que mencionar os dois. Agora, se você está completando um conjunto A em relação ao universo, basta chamar complementar de A. E o segundo comentário é o seguinte, que vai ajudar muito a você resolver as questões nesse complementar de A em relação ao universo, se você pensar que esse complementar é tudo fora do conjunto A. E note que, de fato, a gente pinta tudo que está fora do conjunto A quando a gente quer completar o A em relação ao conjunto universo. Se você olhar para a figura, note que foi pintado tudo que está fora do conjunto A, ok? Agora, o que eu gostaria de apresentar também, fora a definição, são notações que você pode encontrar em diversas questões, certo? Envolvendo complementar de A em relação ao conjunto universo. Não existe uma única maneira de você representar esse complementar como eu fiz aqui, tá certo? Então, as principais notações, eu vou anotar logo abaixo. Então, notações que a gente vai encontrar nas questões envolvendo o complementar de um conjunto A em relação ao universo. A notação pode ser essa que eu estou utilizando, tá certo? Pode ser que se use a notação o C alongado e vem o A aqui embaixo e nada mais. Aí note que quando vem o complementar de A e não menciona em relação a quem eu estou complementando, está subentendido que essa complementação é com relação ao conjunto universo, ok? A gente também pode usar o A com um tracinho vertical na parte superior do A, tá certo? Isso significa complementar o A em relação ao universo. A gente também pode usar o A com um Czinho em cima, indica a mesma coisa. Ou então o A com a barrinha em cima. Isso também vai indicar complementar de A em relação ao universo. Então, uma notação que é universal é essa que eu usei na minha definição, certo? Porém, nas questões a gente pode encontrar qualquer uma dessas notações que eu listei logo abaixo, ok? E para que esclareça mais ainda a ideia do complementar de um conjunto em relação ao universo, vamos ver alguns exemplos. Então, como primeiro exemplo, vamos chamar de exemplo A, suponha que o conjunto universo seja o conjunto formado pelos números naturais de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu conjunto universo. E suponha que o A, que é o conjunto que eu quero completar, ora, se U vai ser o universo de A, então A tem que ter elementos, ou A é vazio, ou A tem alguns elementos que U tem, certo? Aí suponha que o A tem os elementos 1 e 3. Aí se eu quero completar o A com relação ao conjunto universo,
é só pegar os elementos que faltam em A para ser igual ao conjunto universo. Nesse caso, é interpretado como sendo o universo menos A. E aí são quais elementos? O que falta em A para virar o conjunto universo, aí nesse caso vai ser os elementos 2, 4 e 5. Ok? E nesse caso, como eu comentei antes, eu não preciso estar repetindo complementar de A em relação ao universo. Basta falar complementar de A. Mais um exemplo. Suponha um exemplo B. Vamos imaginar agora que o nosso universo seja o conjunto formado por A, B, C, D, E, F, G e H. E suponha que o conjunto que eu quero completar em relação a esse universo é o conjunto formado apenas por A, B, C e D. Ok? Então, complementar de A, utilizando uma daquelas novas notações, usando aquela que tem uma barra sobre o conjunto. Ok? Então, isso aqui quer dizer complementar de A. Ok? Então, o que falta em A para ser igual ao conjunto universo vai ser os elementos E, F, G e H. Suponha agora um exemplo C e vamos imaginar que esse universo seja formado pelos elementos 2, 3 e 5 apenas. E suponha que o A que eu quero complementar agora, em relação a esse universo, seja um conjunto vazio. Isto é, o A ele não tem elementos, certo? De todo jeito eu tenho a condição A contida em U, porque a gente aprendeu quando estudou a relação de inclusão, que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então, nesse caso, faz sentido eu complementar o conjunto vazio em relação ao conjunto universo. Então, aqui, o complementar de A, utilizando aquela notação que tem um Czinho em cima, os elementos que faltam no conjunto vazio para se tornar esse conjunto universo aqui, vai ser todos os elementos que o universo possui. Aí, no caso, vai ser o conjunto formado por 2, 3 e 5. Ok? Bom, aí acho que chega de exemplos. Vamos ver agora algumas propriedades que estão diretamente ligadas a esse tipo de complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo. A primeira delas vai ser o complementar do conjunto vazio. Aí note que eu escrevi o símbolo que indica o conjunto vazio com um Czinho em cima. Aí isso quer dizer o quê? Complementar do conjunto vazio em relação ao conjunto universo. Ora, como o conjunto que eu quero completar ele é vazio, então para que ele se torne igual ao conjunto universo, está faltando nele todos os elementos lá do conjunto universo, ou seja, o complementar do vazio em relação ao conjunto universo é o próprio conjunto universo. Ora, se for o contrário, isto é, se for o complementar do conjunto vazio corrigindo, o complementar do conjunto universo em relação a ele mesmo, aí isso vai ser vazio, ok? Porque eu tenho um conjunto que é o conjunto universo e quero completar em relação a ele mesmo. Quer dizer, não falta elemento nenhum, aí esse conjunto complementar ele vai ficar vazio, ok? Agora, suponha que eu queira fazer o complementar do complementar de um conjunto A. Ora, o complementar de A é o que falta em A para ser igual ao conjunto universo, ou seja, é tudo fora de A. Aí, se eu complementar de novo, vai ser o que falta em tudo fora de A para ser igual ao conjunto universo, ou seja, são os elementos de A, certo? Então, quando eu faço complementar do complementar de qualquer conjunto, a resposta é o próprio conjunto, ok? Então, complementar de A, complementar de novo,
tá certo? Você volta para o conjunto A. Propriedade D. Suponha que agora eu tome o complementar numa operação entre conjuntos. Imagina que eu tenha A união B complementar, ok? Ou seja, aqui eu tenho a união do conjunto A com o conjunto B e quero fazer o complementar dessa união. O que ocorre quando eu tomo complementar no meio da operação de união é que ele transforma essa união numa interseção. O resultado disso aqui vai virar a interseção dos complementares, ok? Então, essa propriedade aqui, ela está dizendo que o complementar de uma união, ela se transforma na interseção dos complementares dos conjuntos, ok? Tem que prestar bem atenção, porque isso geralmente aparece em questões de verdadeiro ou falso, né? Então eu tenho que saber o seguinte, que na hora que eu tomo complementar na união, essa união é trocada por uma interseção. Vale o contrário também, isto é, se eu tomar o complementar numa interseção entre conjuntos, isso se transforma na união dos complementares. Então essas duas últimas estão dizendo o seguinte, que o complementar da união é a interseção dos complementares e o complementar da interseção é a união dos complementares, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar essas duas com mais detalhes, tá certo? Porque isso são duas leis em conjuntos, tá certo? Tem um nome especial para essas duas leis e eu irei justificar porque quando eu tomo complementar numa união vira interseção ou quando eu tomo complementar na interseção vira união. E mais uma propriedade para finalizar, imagina que você tem um conjunto A contido num conjunto B. Então, se o A está contido no B, o que é que se pode dizer a respeito do complementar de A e o complementar de B? Observe aqui que a relação que eu tenho entre o A e o B é que o A está contido no B, ok? Aí eu gostaria de saber qual é a relação que vai existir entre os complementares desses dois conjuntos. Lembrando que o A está contido no B, essa é a condição, ok? Quando o A está contido no B, a relação entre seus complementares é a seguinte, é que o complementar de A ele contém o complementar de B, certo? É claro que isso é uma coisa, certo? Não só o que acontece nessa letra F, mas o que acontece nas letras D e E. São coisas que não saltam aos olhos, certo? Ou seja, não são coisas tão evidentes assim. Mas na próxima aula isso será esclarecido, né? Eu irei demonstrar essas duas leis aqui, que são as propriedades D e E e a propriedade F.